4. Convites. Em meu sonho, estava muito escuro, e a luz fraca que havia parecia irradiar da pele de Edith. Eu não conseguia ver seu rosto, só suas costas enquanto ela se afastava de mim, deixando-me na escuridão. Por mais rápido que eu corresse, não conseguia alcançá-la, por mais alto que gritasse, ela não se virava. Fui ficando mais e mais desesperado para chegar até ela, até que a ansiedade me acordou. Era o meio da noite, mas não consegui dormir de novo pelo que pareceu um longo tempo. Depois disso, ela entrou em meus sonhos quase todas as noites, mas sempre fora da cena, nunca ao meu alcance. O mês seguinte ao acidente foi inquietante, tenso e, no início, constrangedor. Virei o centro das atenções pelo resto da semana, o que achei um saco. Taylor Crowley ficou super chata, seguindo-me por toda a parte, inventando jeitos hipotéticos de se redimir. Tentei convencê-la de que o que eu mais queria dela era que esquecesse tudo aquilo, em especial porque não tinha acontecido nada comigo, mas ela não desistia. Seguia-me entre as aulas e se sentava à nossa mesa, agora abarrotada. McKyle e Erika não pareciam estar gostando, olharam mais torto para ela do que olhavam uma para a outra, o que me deixou preocupado com a possibilidade de ter ganhado outra fã indesejada. Como se gostar do garoto novo fosse a nova moda. Ninguém estava preocupado com Edith, e ninguém a seguia e nem pedia o relato dela de testemunha ocular. Eu sempre a incluía na minha versão, ela era a heroína, ela havia me tirado do caminho e quase fora atropelada também. Mas o que todo mundo dizia era que não tinham percebido que ela estava ali até a van ser afastada. Eu refleti muito sobre o motivo de ninguém mais tê-la visto parada tão longe, encostada no carro, antes de salvar a minha vida de forma tão repentina e impossível. Eu só conseguia pensar em uma solução, e não gostei nada dela. Tinha que ser porque mais ninguém prestava tanta atenção em Edith. Ninguém a observava da forma como eu fazia. Era patético e meio apavorante. As pessoas continuaram evitando Edith do mesmo jeito de sempre. Os Cullen e os Ali sentavam-se à mesma mesa de sempre, sem comer, conversando entre si. Nenhum deles voltou a olhar na minha direção. Quando Edith se sentou ao meu lado na aula, o mais distante possível, como sempre, pareceu totalmente inconsciente da minha presença. Como se minha cadeira estivesse vazia. Só vez ou outra, quando seus punhos de repente se fechavam, a pele esticada ainda mais branca sobre os ossos, é que eu me perguntava se ela estava tão distraída como parecia. Eu queria muito continuar nossa conversa do corredor do hospital, e, no dia seguinte ao acidente, tentei. Ela estava furiosa quando conversamos da primeira vez. E, apesar de eu querer muito saber o que aconteceu e de achar que eu merecia a verdade, eu também sabia que fui bem insistente, considerando que ela tinha acabado de salvar minha vida e tudo mais. Eu achava que não tinha agradecido direito. Ela já estava na cadeira quando cheguei à aula de biologia. Nem se virou quando me sentei, continuou olhando para a frente. Não deu sinais de ter percebido minha presença. Oi, Edith, falei. Ela virou a cabeça 1 centímetro na minha direção, mas os olhos continuaram grudados no quadro. Balançou a cabeça uma vez e depois desviou o rosto. E esse foi o último contato que tive com ela, apesar de ela estar ali, a 30 centímetros de distância, todos os dias. Eu a olhava às vezes, incapaz de me conter, mas sempre de longe, no refeitório ou no estacionamento. Eu vi os olhos dourados ficarem perceptivelmente mais escuros dia após dia, e depois dourados de novo, de repente. Aí, a progressão lenta começava de novo. Mas, na aula, eu não conseguia ter mais acesso a ela do que ela permitia. Foi horrível. E os sonhos continuaram. Ela desejava não ter me tirado do caminho da van de Taylor. Eu não conseguia pensar em nenhuma outra explicação. Como ela me preferia morto, estava fingindo que eu estava morto. Apesar das minhas mentiras cabais, o tom de meus e-mails deixou minha mãe preocupada. Ela ligou algumas vezes, querendo saber se eu estava bem. Tentei convencê-la de que era só a chuva que me deixava desanimado. Kyla, pelo menos, ficou satisfeita com a frieza evidente entre mim e minha parceira de laboratório. Eu achava que ela estava com medo de o trauma compartilhado nos ter aproximado, talvez. Ela foi ficando mais confiante, sentando-se na beirada da minha mesa para conversar antes que começasse a aula de biologia, ignorando Edith completamente, como ela nos ignorava.
A neve desapareceu de vez depois daquele dia perigosamente gelado. MC Kyla reclamou por não ter podido armar a grande guerra de bolas de neve, mas ficou satisfeita porque logo seria possível fazer a viagem à praia. Porém, a chuva continuava pesada, e as semanas se passaram. Eu não percebi que tanto tempo tinha se passado. A maioria dos dias era igual, cinza, verde e mais cinza. Meu padrasto sempre reclamava que Fênix não tinha estações, mas, pelo que eu conseguia perceber, Forks era bem pior. Eu não fazia ideia de que a primavera estivesse perto de aparecer até estar indo para o refeitório com Jeremy numa manhã chuvosa. Ei, Beal, disse ele. Eu queria sair logo da chuva, mas Jeremy estava andando bem devagar. Fui mais devagar também, para acompanhá-lo. O que está rolando, Jeremy? Eu queria saber se alguém já convidou você para o baile de primavera. É a garota que convida. Ah. Não. Ué. Você quer? Quer dizer, você acha que a MC Kyla vai te convidar? Espero que não, falei, talvez um pouco rápido demais. Ele me olhou com surpresa. Por quê? Eu não vou a bailes. Ah. Andamos mais um pouco em silêncio. Ele estava pensativo. Eu estava impaciente para sair da chuva. Você se importa se eu disser isso a ela? Perguntou ele. Não. Acho que é uma boa ideia. Não quero ter que dizer não para ninguém. Tudo bem. Quando é mesmo o baile? Estávamos perto do refeitório agora. Ele apontou para um pôster amarelo berrante anunciando o baile. Eu nunca tinha reparado, mas estava meio enrugado nas beiradas e apagado, como se estivesse ali havia muito tempo. No outro sábado, disse ele. Eu tinha certeza de que Jeremy já tinha falado alguma coisa quando, na manhã seguinte, MC Kyla não estava com o humor esfuziante de sempre na aula de inglês. No almoço, ela se sentou longe de Jeremy e de mim, e não falou quase nada com ninguém. Ficou em silêncio ao andar ao meu lado para a aula de biologia, mas foi se sentar como sempre na beirada da minha mesa no laboratório. Como sempre, fiquei ciente demais de Edith sentada perto, ao alcance da minha mão, mas ainda tão distante que podia muito bem ser produto da minha imaginação. Então, disse MC Kyla, olhando para o chão e não para mim, o Jeremy me disse que você nunca vai a bailes. É verdade. Ela olhou para mim, com expressão magoada e meio zangada. Eu ainda nem tinha dito não para ela, mas já me sentia culpado. Ah, disse ela. Achei que ele podia ter inventado. Ah, desculpa, não. Por que ele inventaria uma história assim? Ela franziu a testa. Acho que ele quer que eu o chame. Eu forcei um sorriso. E você devia. Jeremy é gente boa. Ela deu de ombros. Acho que é. Em seguida, respirou fundo e me olhou nos olhos com um sorriso rápido e nervoso. Esse negócio de não vou a baile se não mudaria se eu convidasse você para ir? Com o canto do olho, vi a cabeça de Edith se virar de repente na minha direção. Como se ela também estivesse prestando atenção à minha resposta. Demorei tempo demais para responder. Eu ainda me sentia culpado, mas estava mais distraído. Por que Edith estava prestando atenção? Ah, peço desculpas de novo. O rosto de MC Kyla se transformou. Seria diferente se outra pessoa a convidasse? Edith teria visto como MC Kyla desviou os olhos na direção dela? Não. E não adianta, de qualquer jeito. Vou estar em Seattle nesse dia. Eu precisava sair da cidade. Dali a 2 sábados era o momento perfeito para eu ir. Tem que ser naquele fim de semana? Perguntou MC Kyla. Tem. Mas não se preocupe comigo. Você devia chamar Jeremy. Ele é bem mais divertido do que eu. É, tem razão, murmurou ela, e se virou para voltar ao lugar dela. Vi os ombros dela penderem para frente e me senti péssimo. Fechei os olhos e apertei os dedos nas têmporas, tentando expulsar a postura derrotada de MC Kyla da minha cabeça. A senhora Banner começou a falar. Suspirei e abri os olhos.
Edith estava me encarando abertamente, com aquela expressão familiar de frustração ainda mais evidente nos olhos escuros. Sustentei o olhar, surpreso, esperando que ela desviasse o rosto. Mas ela não desviou. Os olhos continuaram grudados nos meus, como se estivesse tentando encontrar alguma coisa importante ali. Também continuei olhando, incapaz de romper a ligação, mesmo que quisesse. Minhas mãos começaram a tremer. Senhorita Cullen, chamou a professora, esperando pela resposta a uma pergunta que eu não ouvirá. O ciclo de Krebs, respondeu Edith, parecendo relutante ao se virar para a Sra. Banner. Baixei a cabeça e fingi ler o livro assim que os olhos dela desgrudaram de mim. Fiquei incomodado com a onda de emoção que pulsou por mim, só porque ela por acaso olhou para mim pela primeira vez em 6 semanas. Não era normal. Era bem patético, provavelmente mais do que isso. Doentio. Eu me esforcei muito para não ficar atento a ela pelo resto da aula ou, como era impossível, pelo menos não deixar que ela soubesse que eu estava atento a ela. Quando o sinal finalmente tocou, dei as costas para ela para guardar os livros, esperando que ela saísse de imediato, como sempre. Beal. A voz dela não devia ser tão familiar para mim, como se eu ouvisse por toda a vida e não um pouco aqui um pouco ali havia algumas semanas. Eu me virei devagar na direção dela, sem querer sentir o que sabia que sentiria quando olhasse para aquele rosto perfeito demais. Tenho certeza de que minha expressão era de cautela, a dela estava ilegível. Ela não disse nada. O quê? Perguntei. Ela só olhou para mim. Então, Ian, você está falando comigo ou não? Não, disse ela, mas os lábios se curvaram em um sorriso, exibindo as covinhas. Tudo bem. Eu afastei o olhar, para as mãos e depois para o quadro. Era difícil me concentrar quando eu olhava para ela, e aquela conversa não estava fazendo muito sentido. Desculpe, disse ela, e não havia humor em sua voz agora. Tenho sido muito rude, eu sei. Mas é melhor assim, pode acreditar. Olhei para ela de novo. Seu rosto estava muito sério. Não sei o que você quer dizer. É melhor não sermos amigos, me explicou ela. Confie em mim. Meus olhos se estreitaram. Eu já ouvirá isso antes. Ela pareceu surpresa com a minha reação. O que você está pensando? Perguntou ela. Acho em que é uma pena você não ter chegado a essa conclusão antes. Teria poupado o arrependimento. Arrependimento? Minha resposta pareceu pegá-la de surpresa. Arrependimento do quê? De não ter deixado a Wanda Taylor me esmagar quando houve a oportunidade. Ela pareceu chocada. Ficou me olhando por um minuto, com olhos arregalados, e quando finalmente falou, parecia quase furiosa. Você acha que me arrependo de ter salvado sua vida? As palavras saíram baixas, sussurradas, mas bem intensas. Olhei rapidamente para a frente da sala, onde 2 pessoas ainda estavam. Vi uma olhando para nós. Ela afastou o olhar e eu me virei para Edith. Acho, respondi, a voz tão baixa quanto a dela. O que mais pode ser? Parece meio óbvio. Ela fez um som estranho, expirou pelos dentes e pareceu um sibilar. Continuava com cara de raiva. Você é um idiota, disse ela. Aquele foi meu limite. Já era bem ruim eu estar tão obcecado por aquela garota, bem ruim eu pensar nela o tempo todo, sonhar com ela todas as noites. Eu não precisava ficar ali como o cretino que ela achava que eu era, olhando enquanto ela me insultava. Peguei meus livros e pulei da cadeira, sabendo o tempo todo que ela estava certa, eu era um idiota, porque queria ficar, mesmo que tivesse que ouvir mais agressões vindas dela. Eu tinha que sair da sala o mais rápido possível, então, claro, tropecei na entrada e quase caí pela porta, deixando os livros se espalharem pelo chão. Fiquei parado por um momento, de olhos fechados, pensando em deixá-los para trás. Depois, suspirei e me abaixei para pegá-los. Edith estava ali, já empilhara meus livros e os entregou a mim. Peguei-os sem olhar para ela. Obrigado, murmurei. Não há de que, retrucou ela. Ainda com raiva, ao que parecia. Eu me endireitei rapidamente e corri para o ginásio sem olhar para trás.
A aula de educação física não deixou meu dia melhor. Agora, estávamos jogando basquete. No primeiro dia, apesar de todo mundo ter me visto jogando vôlei, meus colegas ainda pareciam achar que eu devia ser bom. Não demorou para eles perceberem. Nunca me passavam a bola agora, o que era bom, mas, com tanta corrida, eu ainda conseguia causar alguns acidentes a cada jogo. Aquele dia foi pior do que o anterior porque eu não conseguia me concentrar nos meus pés. Eu só conseguia pensar em Edith. Como sempre, foi um alívio poder ir embora. Eu mal conseguia esperar para voltar para dentro da picape, sozinho. O carro sofrerá danos mínimos com o acidente. Tive que substituir as luzes de ré, mas só isso. Se a tinta já não estivesse horrível, talvez eu precisasse fazer alguma coisa nos arranhões novos. Os pais de Taylor tiveram que vender a van para o desmanche. Meu coração quase parou quando virei a esquina. Uma figura pequena e magra estava encostada na lateral da minha picape. Parei de repente e respirei fundo. Era só a Erika. Comecei a andar novamente. Oi, Erika, falei. Oi, Beal. E aí? Perguntei enquanto ia abrir a porta. Olhei para ela e me enrolei com a chave. Ela parecia pouco à vontade. Eu queria saber se você gostaria de ir ao baile de primavera comigo. Enfiei a chave na fechadura com cuidado. Me desculpe, Erika, eu não vou ao baile. Precisei olhar para ela nessa hora. O rosto dela estava virado para baixo e o cabelo preto escondia os olhos. Ah, tá. Por que vou para Seattle? Acrescentei rapidamente, tentando fazê-la se sentir melhor. É o único dia em que posso ir. Então, você sabe, né? Espero que seja divertido e tudo. Ela ergueu o rosto. Tudo bem, disse ela, mas a voz estava um pouco mais alegre agora. Quem sabe no próximo? Claro, concordei, mas me arrependi na mesma hora. Eu esperava que ela não entendesse isso tão literalmente. Tchau, disse ela por cima do ombro. Ela já estava fugindo. Eu acenei, mas ela não viu. Ouvi um risinho baixo. Edith estava passando pela minha picape, olhando para a frente, e a boca não dava nem sinal de sorriso. Parei por um segundo. Eu não estava preparado para ficar tão perto dela. Estava acostumado a me preparar antes da aula de biologia, mas aquilo foi inesperado. Ela continuou andando. Abri o carro num rompante e pulei para dentro, batendo a porta ruidosamente. Acelerei o motor ensurdecedor 2 vezes e dei a ré para a rua. Edith já estava no carro dela, a 2 vagas de distância, passando suavemente por mim, me dando uma fechada. Ela parou ali, para esperar pela família, eu supus. Pude ver os 4 se aproximando, mas ainda perto do refeitório. Olhei pelo retrovisor. Vi que começava a se formar uma fila. Bem atrás de mim, Taylor Crowley estava no centro usado recém-adquirido, acenando. Eu baixei a cabeça e fingi não a ver. Enquanto eu estava sentado ali, concentrando todos os meus esforços em não olhar para a motorista na minha frente, ouvi uma batida na janela do carona. Era Taylor. Olhei novamente pelo retrovisor, confuso. O carro dela ainda estava ligado, a porta, aberta. Inclinei-me na cabine para abrir a janela. Estava dura. Consegui abrir pela metade, depois desisti. Desculpe, Taylor, não posso andar. Estou preso. Eu indiquei o Volvo. Era óbvio que não havia nada que eu pudesse fazer. Ah, eu sei. Eu só queria perguntar uma coisa enquanto estamos atolados aqui. Ela sorriu. Qual era o problema daquela escola? Era algum tipo de pegadinha? Confundir o cara novo? Quer ir ao baile de primavera comigo? Continuou ela. Eu não estarei na cidade, Taylor. Percebi que fui meio ríspido. Tive que me lembrar de que não era culpa de Taylor que MC Kyla e Erika já tivessem gasto minha cota de paciência. MC Kyla me contou, admitiu ela. Então por quê? Ela deu de ombros. Eu esperava que você só estivesse se livrando dela do jeito mais fácil.
Tudo bem, a culpa era toda dela. Desculpe, Taylor, pedi, não me sentindo tão mal quanto fiquei quando recusei MC Kylie e Erika. Eu não vou ao baile. Tudo bem, disse ela, sem se deixar afetar. Ainda temos o baile dos estudantes. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela estava voltando para o carro. Pude sentir os pontos vermelhos surgindo na minha cara. À frente, Archie, Royal, Eleanor e Jessamine estavam entrando no Volvo. Pelo retrovisor, vi os olhos de Edith me encarando. Estavam enrugados nos cantos, e os ombros dela tremiam de tanto rir. Era como se ela tivesse ouvido tudo que Taylor disse e achasse minhas reações hilárias. Apertei mais o acelerador, pensando no tamanho do dano que o Volvo e o carro preto ao lado dele sofreriam se eu abrisse caminho para fugir dali. Eu tinha certeza de que minha picape podia vencer aquela briga. Mas todos estavam dentro do carro, e Edith saiu em disparada com o motor quase silencioso. Tentei me concentrar em alguma coisa, qualquer coisa, enquanto dirigia. MCK ela convidaria Jeremy para o baile? Ele me culparia se ela não convidasse? Taylor estava falando sério sobre o baile dos estudantes? Qual seria a minha desculpa quando o dia dele chegasse? Talvez eu pudesse planejar uma visita à minha mãe, ou talvez ela pudesse vir. O que eu faria de jantar? Não comíamos frango já tinha um tempo. Mas, cada vez que eu terminava de responder as minhas próprias perguntas, minha mente voltava a Edith. Quando cheguei em casa, eu já não tinha mais perguntas, então desisti de tentar pensar em outra coisa. Decidi fazer enchiladas de frango, porque isso me deixaria ocupado por um tempo, e eu não tinha tanto dever assim. Eu tinha que me concentrar em tudo que precisava cortar, o frango, a cebola e a pimenta. Mas, o tempo todo, eu ficava repensando a aula de biologia, tentando analisar todas as palavras que ela disse para mim. O que ela quis dizer com era melhor se não fossemos amigos? Meu estômago se revirou quando entendi o que ela devia estar querendo dizer. Ela devia ter percebido como eu estava obcecado por ela, eu não devia estar disfarçando muito bem. Ela não queria dar a entender que eu tinha chance e então não podíamos nem ser amigos, porque ela não queria ferir meus sentimentos do jeito que feri os de MC Kylie e Erika hoje. Taylor pareceu bem. Edith não queria ter que sentir essa culpa. Porque não estava interessada em mim. E isso fazia sentido, obviamente, porque eu não era interessante. Meus olhos estavam começando a arder e lacrimejar por causa da cebola. Peguei um pano de prato, botei embaixo da torneira e esfreguei nos olhos. Não ajudou muito. Eu era sem graça e sabia que era assim. E Edith era o oposto de sem graça. Isso não tinha nada a ver com o segredo dela, fosse qual fosse, se é que eu me lembrava daquele momento insano com clareza. A essa altura, eu já estava quase acreditando na história que contei para todo mundo. Fazia bem mais sentido do que o que pensei ter visto. Mas ela não precisava de um segredo para ser areia demais para o meu caminhãozinho. Ela também era brilhante e misteriosa e linda e completamente perfeita. Se era mesmo capaz de levantar uma van com a mão, não importava. De qualquer forma, ela era uma fantasia e eu era o tipo mais mundano de realidade. E não tinha problema nisso. Eu podia deixá-la em paz. Eu a deixaria em paz. Passaria por minha sentença autoimposta aqui no purgatório e depois, com sorte, uma universidade no sudoeste, ou possivelmente no Havaí, me ofereceria uma bolsa de estudos. Tentei pensar em palmeiras e no sol enquanto terminava o jantar. Charlie pareceu preocupado quando chegou em casa e sentiu o cheiro de pimentão, mas relaxou depois da primeira dentada. Foi uma sensação estranha, mas também foi bom vê-lo começar a confiar em mim na cozinha. Pai, falei quando ele quase havia acabado. O que, Beal? Eu só queria avisar que vou a Seattle no sábado que vem. Para passar o dia. Eu não queria pedir permissão, isso estabeleceria um precedente ruim, mas pareci grosseiro, então acrescentei, tudo bem? Por quê? Ele pareceu surpreso, como se fosse incapaz de imaginar qualquer motivo que fosse fazer alguém querer sair de Forks. Bom, eu queria comprar alguns livros, a biblioteca daqui é muito limitada. E talvez algumas roupas mais quentes. Eu tinha um dinheiro guardado, uma vez que,
graças a Charlie, não tive que pagar pelo carro, apesar de a picape exigir um gasto maior de gasolina do que eu esperava, e as roupas de frio que comprei em Phoenix pareciam feitas por pessoas que nunca passaram por temperaturas menores que 20 graus e só ouviram uma descrição de como devia ser. Essa picape não deve ter um consumo de gasolina muito bom, disse ele, ecoando meus pensamentos. Eu sei, vou parar em Montesano e em Olímpia. E em Tacoma, se for preciso. Você vai sozinho? Vou. Seattle é uma cidade grande. Você pode se perder, avisou ele. Pai, Phoenix é 5 vezes maior do que Seattle. E sei usar um mapa, não se preocupe. Quer que eu vá com você? Eu me perguntei se ele estava mesmo tão preocupado comigo ou se só achava que todos os sábados que tinha me deixado sozinho eram atos de negligência. Mas devia ser preocupação. Eu tinha certeza de que, na cabeça dele, ele ainda me via como um garotinho de 5 anos na maior parte do tempo. Está tudo bem. Não vai ser um dia muito interessante. Você vai voltar a tempo para o baile? Só fiquei olhando para ele até ele entender. Não demorou muito. Ah, certo. É, eu disse. Não herdei meus problemas de equilíbrio da minha mãe. Na manhã seguinte, na escola, estacionei o mais distante possível do Volvo prata. Eu ficaria longe. Não prestaria mais atenção nela. Ela não teria reclamação nenhuma de mim de agora em diante. Quando bati a porta da picape, soltei a chave, e ela caiu numa poça a meus pés. Enquanto me abaixava para pegar, uma pequena mão branca apareceu de repente e pegou a chave antes de mim. Endireitei o corpo rapidamente e quase bati a cabeça na dela. Edith Cullen estava bem ali, encostada casualmente no meu carro. Como é que você faz isso? Perguntei com surpresa. Faço o quê? Ela esticou a mão com a minha chave ao falar. Quando fiz menção de pegá-la, ela largou na palma da minha mão. Aparecer do nada desse jeito. Beal, não é culpa minha se você é excepcionalmente distraído. A voz dela era só um murmúrio aveludado, e os lábios seguravam um sorriso. Como se ela me achasse hilário. Como eu poderia ignorá-la se ela não me ignorava? Era o que ela queria, não era? Eu, longe do cabelo comprido de bronze dela? Não foi o que ela disse ontem? Nós não podíamos ser amigos. Então por que ela estava falando comigo? Era sádica? Era essa a ideia dela de diversão, torturar o garoto idiota com o qual ela não tinha como se importar? Fiquei olhando para ela, frustrado. Os olhos estavam claros de novo hoje, uma cor de mel dourada. Meus pensamentos ficaram confusos e tive que olhar para baixo. Os pés dela estavam a 15 centímetros dos meus, virados para mim, imóveis. Como se estivesse esperando uma resposta. Olhei para trás dela, para a escola, e disse a primeira coisa idiota que me passou pela cabeça. Por que o engarrafamento de ontem? Pensei que você estivesse fingindo que eu não existo. Ah! Foi por causa da Taylor. Ela estava meio que morrendo para ter uma chance com você. Eu fiquei olhando para ela. O quê? A irritação pela lembrança do dia anterior apareceu na minha voz. Eu não achava que Edith e Taylor eram amigas. Taylor tinha pedido. Não parecia provável. E não estou fingindo que você não existe, continuou ela, como se eu não tivesse falado. Olhei nos olhos dela de novo, me esforçando para manter a concentração, independente do quanto pareciam dourados, do quanto os cílios eram longos nas pálpebras violeta. Não sei o que você quer de mim, eu disse para ela. Era irritante como meus pensamentos pareciam explodir pelos lábios quando eu estava perto dela, como se eu não tivesse filtro nenhum. Eu jamais teria falado assim com qualquer outra garota. O meio sorriso divertido desapareceu, e o rosto dela ficou na defensiva de repente. Nada, disse ela, rápido demais, quase como se estivesse mentindo. Então você devia ter deixado a van acabar comigo. Teria sido mais fácil assim. Ela ficou me olhando por um segundo, e, quando respondeu, a voz saiu fria. Beal, você só fala besteira. Eu devia estar certo sobre a ideia de tortura.
Eu era um jeito de ela passar o tempo naquela cidade chata. Um alvo fácil. Passei por ela com uma passada larga. Espere, disse ela, mas eu me obriguei a seguir em frente, a não olhar para trás. Desculpe, foi grosseria minha, disse ela ao meu lado, acompanhando meus passos apesar de minhas pernas terem provavelmente o dobro do tamanho das dela. Não estou dizendo que não é verdade, mas foi uma grosseria dizer aquilo. Por que não me deixe em paz? Eu queria perguntar uma coisa, mas você está me evitando. Suspirei e andei mais devagar, apesar de ela não parecer estar com dificuldade para acompanhar. Tudo bem. Eu era um imbecil. O que você quer? Eu queria saber se, no outro sábado. Sabe, o dia do baile de primavera. Eu parei e me virei para ela. Você acha isso engraçado? Ela ficou me olhando, parecendo indiferente ao chuvisco que caía. Parecia não estar usando maquiagem nenhuma, nada estava escorrendo e nem manchado. Claro, o rosto dela era perfeito daquele jeito, naturalmente. Por um segundo, senti raiva, raiva de ela ter que ser tão linda. Raiva porque a beleza dela tornou tão cruel. Raiva de ser objeto da crueldade dela, e apesar de saber disso, não consegui sair andando para longe dela. A expressão divertida voltou, com a sugestão de covinhas ameaçando surgir nas bochechas. Quer por favor me deixar terminar? Pediu ela. Vá embora, eu disse para mim mesmo. Mas não me mexi. Eu soube que você vai a Seattle nesse dia e estava pensando se queria uma carona. Por essa eu não esperava. Quer uma carona para Seattle? Eu não sabia qual seria o final da piada dela. Com quem? Comigo, é claro. Ela enunciou cada sílaba, como se achasse que eu não falava a mesma língua que ela. Por quê? Qual era a pegadinha? Bom, eu pretendia ir a Seattle nas próximas semanas, e para ser sincera, não tenho certeza se sua picape vai aguentar. Eu finalmente consegui voltar a andar, motivado pelo insulto à minha picape. Pode rir de mim o quanto quiser, mas deixe minha picape fora disso, falei. Mais uma vez, ela me acompanhou com facilidade. Por que você acharia que estou rindo de você? Perguntou ela. O convite é genuíno. Minha picape é ótima, obrigado. Sua picape consegue chegar a Seattle com um tanque de gasolina? Antes da picape, eu não ligava para nenhum carro, mas conseguia sentir um preconceito contra Volvos se formando. Não entendo como isso pode ser problema seu. O desperdício de recursos não renováveis é problema de todo mundo, disse ela com afetação. Francamente, Edith. Senti um arrepio subir pelo corpo ao dizer o nome dela em voz alta, e odiei isso. Eu não consigo entender você. Pensei que não quisesse ser minha amiga. Eu disse que seria melhor se não fossemos amigos, e não que eu não queria ser. Ah, uau, que legal, agora está tudo muito claro. Sarcasmo pesado. Percebi que tinha parado de andar de novo. Olhei para o rosto dela, molhado de chuva, limpo e perfeito, e meus pensamentos tremeram e sumiram. Seria mais imprudente para você não ser meu amigo, explicou ela. Mas estou cansada de tentar ficar longe de você, Beal. Não havia humor na voz dela agora. Os olhos estavam intensos, apertados, com as longas linhas dos cílios negras sobre a pele. A voz tinha um calor estranho. Eu não conseguia me lembrar de como se respirava. Você vai aceitar minha carona para Seattle? Perguntou ela, a voz ainda ardente. Eu não consegui falar, então só balancei a cabeça. Um breve sorriso modificou o rosto dela, mas logo ela ficou séria de novo. Você devia mesmo ficar longe de mim, alertou ela. Vejo você na aula. Ela se virou abruptamente e voltou pelo caminho de onde viemos. 5. Tipo sanguíneo. Fui para a aula de inglês entorpecido. Nem percebi que, quando entrei na sala, a aula já havia começado. A voz irritada da Sra. Mason foi minha primeira dica. Obrigada por se juntar a nós, Sr. Svan. Manchas vermelhas se formaram no meu rosto, e corri para me sentar.
Foi só quando a aula terminou que percebi que MC Kayla não estava no lugar de sempre, ao meu lado, e lembrei que feri os sentimentos dela. Mas ela e Erika me esperaram na porta, e torci para isso significar que eu seria perdoado um dia. À medida que seguíamos, MC Kayla pareceu voltar a agir como sempre agia, seu entusiasmo aumentando enquanto falava da previsão do tempo para o fim de semana. A chuva devia dar uma trégua curta, então talvez fosse possível fazer a viagem à praia que ela planejava. Tentei parecer entusiasmado como ela para compensar a decepção do dia anterior, mas consegui perceber que não estava enganando ninguém. Com ou sem chuva, teríamos sorte se a temperatura chegasse a 10 graus. Não era meu ideal de um dia na praia. O resto da manhã passou indistintamente. Era difícil acreditar que eu não estava imaginando coisas de novo, que Edith tinha mesmo dito aquelas coisas, e que os olhos dela ficaram daquele jeito quando ela falou. Alguma coisa nela confundia a minha realidade. Primeiro, achei que a tivesse visto parar uma van com a mão, e agora, isso. A fantasia original parecia mais provável do que a segunda, que eu a atraía de alguma forma. Mas aqui estava eu, entrando nisso de olhos bem abertos, sem nem me importar com a pegadinha no final. No momento, parecia uma troca justa, a gargalhada dela mais tarde por aquela expressão dos olhos agora. Fiquei ansioso e também nervoso quando cheguei no refeitório no almoço. Ela me ignoraria, como sempre. Haveria algum sinal por parte dela de que a conversa da manhã tinha mesmo acontecido? Com uma pequena parte do cérebro, ouvi Jeremy. MC Kyle o convidará para o baile, e eles iam junto com algumas outras pessoas, Allen e Erika, Logan e Taylor. Acho que grunhi nas horas certas, porque ele não pareceu perceber a pouca atenção que eu estava dando a ele. Meus olhos se viraram direto para a mesa dela assim que passei pela porta, mas fui tomado pela decepção, como se tivesse levado um soco no estômago. Só havia 4 pessoas ali, e Edith não era uma delas. Ela ia desaparecer toda vez que alguma coisa significativa acontecesse? Claro que a conversa da manhã só foi significativa para mim, eu tinha certeza. Perdi o apetite. Peguei uma garrafa de limonada para ter alguma coisa para segurar e segui Jeremy roboticamente até a fila, desejando ser o tipo de pessoa que pode ir cedo para casa, o tipo que não se preocupa com faltas não justificadas e detenção e figuras paternas decepcionadas. Edith Cullen está olhando para você de novo, disse Jeremy. Passei a prestar 100% de atenção quando ele disse o nome dela. Por que será que está sentada sozinha hoje? Minha cabeça se levantou de repente e segui o olhar dele. Edith estava sentada a uma mesa vazia do lado oposto de onde costumava ficar no refeitório. As covinhas surgiram assim que ela soube que a vi. Ela levantou a mão e gesticulou com o indicador para que eu me juntasse a ela. Enquanto eu a encarava, sem acreditar totalmente nos meus olhos, ela deu uma piscadela. Ela quer dizer você? Perguntou Jeremy. A surpresa dele era meio insultante, mas eu não me importava. Talvez ela precise de ajuda com o dever de biologia, murmurei. Acho melhor ver o que ela quer. Consegui sentir Jeremy me olhando conforme eu me afastava. Também conseguia sentir as manchas vermelhas horríveis subindo pelo meu pescoço e tentei me acalmar. Quando cheguei à mesa dela, fiquei de pé atrás da cadeira na frente dela, constrangido. Por que você não senta comigo hoje? Sugeriu ela, dando um sorriso largo. Eu me sentei automaticamente, observando a expressão dela. Era assim que a piada terminava? Ela não tinha parado de sorrir. Concluí que ainda não me importava. Eu topava qualquer coisa que me levasse mais uma vez para perto dela assim. Ela ficou me olhando, ainda sorrindo. Queria que eu dissesse alguma coisa? Isso é, diferente, consegui falar, por fim. Bom, disse ela, e parou. Consegui sentir que havia mais, então esperei. O resto das palavras saiu em avalanche, se embolando tanto que demorei 1 minuto para decifrar o significado. Concluí que, já que vou para o inferno, posso muito bem fazer o serviço completo. Fiquei esperando, achando que ela explicaria, mas ela não disse nada. O silêncio foi ficando mais desconfortável conforme os segundos se passaram. Você sabe que não entendi o que você quer dizer, né? Perguntei.
Estou contando com isso, disse ela, e desviou os olhos para trás de mim. Acho que seus amigos estão chateados porque roubei você. De repente, consegui sentir os olhos de todos eles nas minhas costas. Pela primeira vez, não me incomodou em nada. Eles vão sobreviver. Ela sorriu. Mas é possível que eu não devolva. Engoli em seco, e ela riu. Você parece preocupado. Não. Parei para engolir em seco de novo, por ouvir minha voz começar a falhar. Mas estou surpreso. Qual é o motivo disso tudo? Fiz um sinal para ela e para a mesa vazia. Eu falei, estou cansada de tentar ficar longe de você. Então, estou desistindo. O sorriso estava sumindo, e os olhos ficaram sérios no final. Desistindo? Repeti. Sim. Desistindo de tentar ser boa. Agora só vou fazer o que eu quiser e deixar os dados rolarem. O sorriso desapareceu completamente, e um tom ríspido surgiu na voz sedosa. Está me confundindo de novo. Pareceu que ela achou isso engraçado. Eu sempre falo demais quando converso com você. Esse é um dos problemas. Não se preocupe. Eu não entendo nada do que você diz. Como falei, estou contando com isso. Ficamos nos olhando por alguns segundos, mas o silêncio não foi constrangedor dessa vez. Foi mais encarregado. Meu rosto começou a ficar quente de novo. Então, falei, afastando o olhar para recuperar o fôlego. Numa linguagem clara, agora somos amigos? Amigos, murmurou ela. Pareceu não ser sua palavra favorita. Ou não, murmurei. Bom, acho que podemos tentar. Mas estou avisando de novo que não sou uma boa amiga. O sorriso estava duro agora, o alerta era real. Você diz isso muitas vezes. Era engraçado como meu estômago estava embrulhado. Seria por eu estar com fome, afinal? Por ela estar sorrindo para mim? Ou porque, de repente, eu quase acreditava nela? Percebi que ela acreditava no que estava dizendo. Sim, por que você não está me ouvindo? Ainda estou esperando que acredite nisso. Se for inteligente, vai me evitar. Eu tive que sorrir, e vi o sorriso dela ficar maior automaticamente em resposta. Achei que tínhamos chegado à conclusão de que sou imbecil. Ou idiota, sei lá. Eu pedi desculpas, ao menos na segunda vez. Você pode me perdoar? Eu falei sem pensar. Ah, claro. Você não precisa me pedir desculpas. Ela suspirou. Não. Eu não sabia como responder, pareceu uma pergunta retórica, de qualquer modo. Olhei para minhas mãos ao redor da garrafa de limonada, sem saber o que fazer. Era tão estranho estar ali com ela, como pessoas normais. Eu tinha certeza de que só um de nós era normal. No que está pensando? Perguntou ela. Eu levantei o olhar. Ela estava me encarando de novo, com os olhos dourados curiosos, e como na primeira vez que a vi, frustrados. Mais uma vez, meus pensamentos se recusaram a passar pelo filtro apropriado. Estou tentando entender o que você é. O sorriso ficou tenso, como se os dentes tivessem ficado grudados de repente, mas ela o sustentou com cautela. Está tendo sorte com isso? A voz dela soou casual, como se ela não se importasse com a minha resposta. Meu pescoço ficou quente, eu supus, horrivelmente manchado de vermelho. Durante aquele último mês, eu pensei um pouco no assunto, mas as únicas soluções em que consegui pensar eram totalmente ridículas. O nível de besteira de Clark Kent e Peter Parker. Ela inclinou a cabeça para o lado e olhou nos meus olhos como se tentando ver através deles, direto no meu cérebro. Ela sorriu, de forma convidativa dessa vez, impossível de resistir. Você não vai me contar? Mas eu tinha que resistir. Ela já me achava um idiota. Balancei a cabeça. É constrangedor demais. Isso é muito frustrante, reclamou ela. É mesmo? Eu levantei as sobrancelhas.
Tipo, em alguém se recusando a dizer para você o que está pensando, mesmo fazendo o tempo todo comentários enigmáticos sob medida para deixar você acordado a noite inteira se perguntando o que ela podia querer dizer. Frustrante assim? Ela franziu a testa e projetou os lábios de um jeito perturbador. Eu me esforcei para manter a concentração. Ou é frustrante, digamos, como se ela tivesse feito um monte de outras coisas estranhas, como salvar sua vida em circunstâncias impossíveis um dia, depois tratar você como um páreo no dia seguinte, sem nunca explicar nada disso, mesmo depois de prometer. Frustrante assim? A testa se franziu ainda mais, depois virou uma expressão de mau humor. Você ainda não esqueceu isso? Ainda não. Outro pedido de desculpas ajudaria? Uma explicação seria melhor. Ela repuxou os lábios, olhou para além do meu braço esquerdo e riu. O quê? Sua namorada acha que estou sendo cruel com você. Está decidindo se deve vir interromper nossa briga ou não. Eu não tenho namorada e você está tentando mudar de assunto. Ela ignorou a segunda parte da minha frase. Você pode não pensar nela assim, mas é assim que ela pensa em você. Não tem como isso ser verdade. Mas é. Eu já disse, é fácil interpretar a maioria das pessoas. Menos eu. É. Menos você. Ela voltou a olhar para mim e me examinou, parecendo perfurar os meus olhos. Fico me perguntando o porquê disso. Eu precisei desviar os olhos. Concentrei-me em abrir a tampa da limonada. Tomei um gole e fiquei olhando a mesa sem ver. Não está com fome? Perguntou ela. Vi com alívio que o olhar dela estava menos penetrante agora. Não. Não achei necessário mencionar que meu estômago não estava em boas condições para receber comida. E você? Olhei para a mesa vazia diante dela. Não, não estou com fome. Ela sorriu como se eu não tivesse captado uma piada particular. Pode me fazer um favor? Perguntei, com palavras que fugiram antes de eu dar permissão para que saíssem. Ela ficou séria com rapidez. Depende do que você quer. Não é grande coisa, garanti. Ela esperou, alerta, mas claramente curiosa. Você pode me avisar com antecedência? Na próxima vez que decidir me ignorar? Para o meu próprio bem, eu acho. Para que eu fique preparado. Olhei a garrafa de limonada enquanto falava, desenhando o anel da abertura com um dedo. Parece justo. Ela parecia estar tentando não rir quando eu olhei. Obrigado. Posso pedir um favor em troca? Perguntou ela. Claro. Foi minha vez de ficar curioso. O que ela quereria de mim? Me conte uma de suas teorias. Ops. De jeito nenhum. Você me prometeu um favor. E você já quebrou promessas, lembrei-lhe. Só uma teoria. Eu não vou rir. Vai, sim. Eu não tinha dúvida disso. Ela olhou para baixo, depois para mim através dos cílios longos, os olhos dourados abrasadores. Por favor? Sussurrou ela, inclinando-se para mim. Sem permissão, meu corpo se inclinou para perto dela, como se ela fosse um ímã e eu fosse um clipe de papel, até o rosto dela estar a menos de 30 centímetros do meu. Minha mente ficou totalmente vazia. Balancei a cabeça para tentar pensar com clareza e me obriguei a endireitar o corpo. Em o quê? Só uma teoriazinha. Ronronou ela. Por favor. Bom, você foi picada por uma aranha radioativa? Ela também sabia hipnotizar? Ou eu é que era um fraco irremediável? Ela revirou os olhos. Isso não é muito criativo. Desculpe, é só o que eu tenho. Nem chegou perto. Nada de aranhas? Nada de aranhas. Nada de radioatividade? Nadinha. Ah, murmurei. Ela riu. A criptonita também não me incomoda. Você não podia rir, lembra? Ela apertou os lábios, mas os ombros tremeram do esforço para segurar a gargalhada. Um dia eu vou descobrir, murmurei.
O senso de humor dela sumiu como se alguém tivesse desligado um interruptor. Eu gostaria que você não tentasse. Como posso não questionar? Quer dizer, você é impossível. Eu não falei como crítica, só como afirmação. Você não é possível. É mais do que é possível. Ela entendeu. Mas e se eu não for uma super-heroína? E se eu for a vilã? Ela sorriu ao falar isso, com expressão brincalhona, mas os olhos estavam pesados com algum fardo que eu não conseguia imaginar. Ah, eu disse, surpreso. As muitas dicas que ela deu começaram a surgir até fazerem sentido. Ah, tudo bem. Ela esperou, rígida de estresse e de repente. Naquele segundo, todos os muros dela pareceram desaparecer. O que exatamente tudo bem quer dizer? Perguntou ela, tão baixo que foi quase um sussurro. Tentei organizar os pensamentos, mas a ansiedade dela me obrigou a responder mais rápido. Eu falei as palavras sem prepará-las primeiro. Você é perigosa? Saiu como uma pergunta, e havia dúvida na minha voz. Ela era menor do que eu, da mesma idade e com corpo delicado. Em circunstâncias normais, eu teria rido por usar a palavra perigosa para me referir a alguém como ela. Mas ela não era normal, e não havia ninguém como ela. Eu me lembrei da primeira vez que ela me olhou com ódio nos olhos, quando senti um medo genuíno, apesar de não entender a reação dela no momento e achar que foi tolice segundos depois. Agora eu entendia. Por baixo da dúvida, fora da incongruência da palavra perigosa aplicada ao corpo magro e perfeito, eu conseguia sentir a verdade. O perigo era real, embora minha mente lógica não conseguisse absorver. E ela estava tentando me dizer isso o tempo todo. Perigosa, murmurei de novo, tentando fazer a palavra se encaixar na pessoa à minha frente. O rosto de porcelana ainda estava vulnerável, sem muros e sem segredos. Os olhos estavam arregalados agora, na expectativa da minha reação. Ela parecia estar se preparando para algum tipo de impacto. Mas não a vilã, sussurrei. Não, eu não acredito nisso. Você está enganado. A voz dela era quase inaudível. Ela olhou para baixo, roubando minha tampa de garrafa e girando-a de lado entre os dedos. Tirei vantagem da falta de atenção dela para olhar mais. Ela foi sincera no que disse, isso era óbvio. Queria que eu sentisse medo dela. O que eu mais sentia era fascinação. Havia um certo nervosismo, claro, por estar tão perto dela. Por medo de fazer papel de bobo. Mas eu só queria ficar sentado aqui para sempre, ouvir a voz dela e ver as expressões surgirem no rosto dela, bem mais rápido do que eu era capaz de perceber. Então, é claro que foi nessa hora que percebi que o refeitório estava quase vazio. Afastei minha cadeira da mesa, e ela levantou o rosto. Ela parecia, triste. Mais resignada. Como se essa fosse a reação que estava esperando. Vamos chegar atrasados, disse para ela, me levantando. Ela ficou surpresa por um segundo, mas a expressão divertida já familiar estava de volta em seguida. Eu não vou à aula hoje. Os dedos dela giravam a tampa com tanta rapidez que se tornou apenas só uma mancha. Por que não? Ela sorriu para mim, mas os olhos não estavam totalmente disfarçados. Eu ainda conseguia ver o estresse por trás da fachada. É saudável matar aula de vez em quando, disse ela. Ah. Bom, então, estou indo? Havia outra opção? Eu não era de matar aula, mas se ela me pedisse. Ela voltou a atenção para a tampa. A gente se vê depois, então. Aquilo parecia uma dispensa, e eu não era totalmente contra ser dispensado. Havia muito em que pensar, e eu não pensava muito bem com ela perto. O primeiro sinal tocou, e eu saí correndo pela porta. Olhei para trás uma vez e vi que ela não tinha saído do lugar e a tampinha da garrafa continuava girando em círculo, como se nunca fosse parar. Enquanto eu quase corria para a aula, minha cabeça girava mais rápido do que a tampinha da garrafa. Tão poucas perguntas foram respondidas, nenhuma, na verdade, pensando melhor, mas muitas perguntas novas surgiram. Tive sorte, a professora ainda não estava na sala quando cheguei atrasado, com o rosto quente.
Allen e MC Kayla estavam me olhando, Allen com surpresa, quase assombro, e MC Kayla com ressentimento. A senhora Banner entrou na sala nessa hora, mandando a turma fazer silêncio enquanto equilibrava caixas de papelão nos braços. Deixou as caixas caírem na mesa de MC Kayla e pediu que ela começasse a passá-las pela turma. Muito bem, pessoal, quero que todos tirem um objeto de cada caixa, disse ela enquanto pegava um par de luvas de látex do bolso do casaco e as vestia. O som áspero das luvas sendo puxadas nos pulsos me pareceu agourento. O primeiro deve ser um cartão indicador, prosseguiu ela, pegando um cartão branco do tamanho de uma ficha e exibindo. Tinha 4 quadrados em vez de linhas. O segundo é um aplicador de 4 dentes, ela ergueu uma coisa que parecia um prendedor de cabelos sem dentes. E o terceiro é uma microagulha estéril. Ela levantou um pedacinho de plástico azul e o abriu em 2. A ponta era invisível dessa distância, mas meu estômago revirou. Vou andar pela sala com um conta-gotas com água para preparar seus cartões, então só comecem quando eu chegar até vocês. De novo, ela começou pela mesa de MC Kayla, colocando cuidadosamente uma gota de água em cada um dos 4 quadrados do cartão dela. Depois, quero que furem o dedo com a agulha, cuidadosamente, ela pegou a mão de MC Kayla e deu uma estocada com a agulha na ponta do dedo médio dela. Ai, reclamou MC Kayla. Um suor grudento surgiu na minha testa, e meus ouvidos começaram a apertar de leve. Coloquem uma gotinha de sangue em cada um dos dentes. Ela demonstrou, espremendo o dedo de MC Kayla até que o sangue fluiu. Engoli em seco convulsivamente, meu estômago palpitando. E depois, apliquem no cartão, concluiu ela, segurando o cartão com as gotas vermelhas para que víssemos. Fechei os olhos, tentando ouvir através do zumbido nos meus ouvidos. A Cruz Vermelha vai fazer coleta de doação de sangue em Port Angeles no fim de semana que vem, então pensei que todos vocês deviam conhecer seu tipo sanguíneo. Ela parecia orgulhosa de si mesma. Os alunos que ainda não têm 18 anos vão precisar de permissão dos pais. Tenho formulários na minha mesa. Ela continuou pela sala com as gotas de água. Encostei o rosto no tampo de mesa frio e preto e tentei me manter consciente enquanto tudo parecia ficar distante, sumindo em um túnel comprido. Os gritinhos, queixas e risinhos que meus colegas de turma faziam enquanto espetavam os dedos pareciam distantes. Respirei lentamente pela boca. Deal, está tudo bem? Perguntou a senhora Banner. A voz dela estava perto da minha cabeça, mas ainda soava distante, e parecia alarmada. Eu já sei meu tipo sanguíneo, senhora Banner. Sou o negativo. Eu não consegui abrir os olhos. Acha que vai desmaiar? Sim, senhora, murmurei, xingando-me por dentro por não matar a aula quando tive a chance. Alguém pode levar Beal à enfermaria, por favor? Pediu ela. Eu o levo. Apesar de distante, reconheci a voz de MC Kayla. Consegue andar? Perguntou a senhora Banner. Consigo, sussurrei. Só me deixe sair daqui, pensei. Nem que seja engatinhando. Senti MC Kayla segurar minha mão, e eu tinha certeza de que estava suada e nojenta, mas não me importei com isso, e me esforcei para abrir os olhos enquanto ela me puxava. Eu tinha que sair daquela sala antes que tudo ficasse preto. Cambaleei na direção da porta enquanto MC Kayla passava o braço pela minha cintura, tentando me firmar. Passei o braço pelos ombros dela, mas ela era baixa demais para ajudar no meu equilíbrio. Tentei carregar o máximo possível do meu próprio peso. MC Kayla e eu seguimos pelo campus. Quando estávamos perto do refeitório, fora de vista do prédio 4, para o caso da senhora Banner estar olhando, eu parei de lutar. Posso me sentar um minuto, por favor? Pedi. MC Kayla deu um suspiro de alívio enquanto eu me sentava desajeitadamente na beirada da calçada. E, o que quer que você faça, não tire a mão do bolso, pedi. Tudo parecia estar girando, mesmo com meus olhos fechados. Tombei para o lado, colocando o rosto no cimento enregelante e molhado da calçada. Isso ajudou. Puxa, você está verde, Beal, disse MC Kayla, nervosa. Me dá, em um minuto. Beal. Uma voz diferente chamou à distância. Ah, não.
Isso não. Que eu esteja imaginando essa voz horrivelmente familiar. Qual é o problema? Ele se machucou? A voz estava mais perto agora, e parecia estranhamente perturbada. Fechei os olhos com força, torcendo para morrer. Ou, no mínimo, para não vomitar. MC Kayla pareceu estressada. Acho que está desmaiando. Não sei o que aconteceu, ele nem furou o dedo. Deal, está me ouvindo? A voz de Edith estava bem do meu lado, agora aliviada. Não, gemi. Ela riu. Eu estava tentando ajudar, levando-o à enfermaria, me explicou MC Kayla, num tom defensivo, mas ele parou aqui. Eu cuido dele, disse Edith, com um sorriso ainda na voz. Pode voltar para a aula. O quê? Não, eu tenho que. De repente, um braço fino e forte estava embaixo dos meus, e eu estava de pé sem nem perceber como cheguei lá. O braço forte, frio como a calçada, me segurou com força contra um corpo magro, quase como uma muleta. Meus olhos se abriram de surpresa, mas só consegui ver o cabelo bronze no meu peito. Ela começou a andar, e meus pés se embolaram tentando acompanhar. Eu esperava cair, mas ela de alguma forma me sustentou. Ela nem cambaleou quando meu peso puxou nós dois para frente. Pensando bem, eu não pesava tanto quanto uma van. Estou bem, eu juro, murmurei. Por favor, que eu não vomite nela. Ei! Gritou MC Kayla, já 10 passos atrás. Edith a ignorou. Você está horrível, disse ela. Consegui ouvir o sorriso na voz. Me coloque na calçada de novo, gemi. Vou ficar bem em poucos minutos. Ela nos levou rapidamente em frente enquanto eu tentava fazer meus pés se moverem do jeito certo para acompanhar a velocidade dela. Algumas vezes, pude jurar que meus pés foram arrastados pelo chão, mas eu não conseguia senti-los muito bem, então não tinha como ter certeza. Então você desmaia quando vê sangue? Perguntou ela. Isso parecia diverti-la. Não respondi. Fechei os olhos de novo e reprimi a náusea, cerrando os lábios. O mais importante era não vomitar nela. Eu seria capaz de sobreviver a qualquer outra coisa. E não era nem seu próprio sangue. Ela riu. Parecia o som de um sino tocando. Tem um sistema vasovagal fraco, murmurei. É só uma síncope neuromediada. Ela riu de novo. Aparentemente, as palavras grandes que aprendi para explicar essas situações não a impressionaram como deveriam. Não sei como ela abriu a porta enquanto me carregava, mas de repente ficou quente tudo, exceto o corpo dela encostado no meu. Desejei me sentir normal para aproveitar mais isso, a sensação do corpo dela tocando no meu. E sabia que, em circunstâncias normais, eu estaria apreciando o momento. Ah, meu Deus, ouvi uma voz de homem arfar. É só um desmaio, murmurei. Um homem com aparência de avô, o enfermeiro da escola, ergueu o rosto de um livro, chocado, enquanto Edith me levava para dentro do aposento. Ele reparou que, quando ela foi me botar na maca, meio que me levantou. O papel estalou e reclamou quando ela me empurrou com uma das mãos no peito, depois se virou e colocou meus pés no colchão de vinil. Isso me lembrou de quando ela puxou meus pés para fora do caminho da van, e a lembrança me deixou tonto. Estão fazendo tipagem sanguínea na aula de biologia, me explicou Edith para o enfermeiro. Vi o senhor idoso assentir com conhecimento. Sempre acontece com alguém. Edith cobriu a boca e fingiu que a gargalhada era uma tosse. Ela foi para o outro lado da sala. Os olhos estavam acesos, empolgados. Só fique deitado 1 minuto, filho, disse o enfermeiro. Vai passar. Eu sei, murmurei. Na verdade, a tontura estava começando a passar. Em pouco tempo, o túnel sumiria e o mundo ficaria normal de novo. Isso acontece muito? Perguntou ele. Eu suspirei. Tenho sistema vasovagal fraco. O enfermeiro pareceu confuso. Às vezes, acrescentei. Edith riu de novo, sem se dar o trabalho de disfarçar. Pode voltar para a aula agora, disse o enfermeiro para ela.
Eu tenho que ficar com ele, respondeu Edith. Ela falou com tanta confiança que, apesar de repuxar os lábios, o enfermeiro não discutiu. Vou pegar um pouco de gelo para colocar na sua testa, disse ele, e depois irrompeu porta fora. Fechei as pálpebras de novo. Você tinha razão. Em geral, eu tenho. Mas sobre o que especificamente desta vez? Matar a aula é mesmo saudável. Tentei respirar de um jeito uniforme. Por um momento, você me assustou lá fora, admitiu ela, depois de uma pausa. Seu tom de voz dava a impressão de que ela confessava uma fraqueza, algo de que sentia vergonha. Pensei que aquela garota Newton tivesse envenenado você. Hilário. Eu ainda estava de olhos fechados, mas me sentia mais normal a cada minuto. Sinceramente, disse ela, já vi cadáveres com uma cor melhor. Fiquei preocupada se teria que vingar seu assassinato. Aposto que Kyla ficou irritada. Ela me odeia, disse Edith, de um jeito animado. Você não tem como saber, argumentei, mas depois me questionei e você devia ter visto a cara dela. Ficou óbvio. Como foi que você nos viu? Pensei que estivesse matando aula. Agora eu estava quase bem, embora o mal-estar provavelmente tivesse passado mais rápido se eu tivesse comido alguma coisa no almoço. Por outro lado, talvez fosse uma sorte que meu estômago estivesse vazio. Eu estava no carro, ouvindo um CD. Uma resposta tão normal. Isso me surpreendeu. Ouvi a porta, abri os olhos e vi o enfermeiro com uma compressa fria na mão. Aqui está, filho. Ele a colocou na minha testa. Parece melhor, acrescentou. Acho que estou bem, eu disse, sentando-me. Só com um pequeno zumbido nos ouvidos, mas nada girava. As paredes verde-menta ficaram onde deveriam estar. Pude ver que ele estava prestes a me fazer deitar de novo, mas a porta se abriu exatamente naquele momento e o Sr. Cope colocou a cabeça para dentro. Temos mais um, alertou ele. Desci da maca para liberá-la para a próxima vítima e devolvi-a com pressa ao enfermeiro. Aqui, não preciso disso. Nesse momento, Kyla cambaleou pela porta, agora apoiando Lynn Stevens, outra garota da aula de biologia. Ela estava verde. Edith e eu nos encostamos na parede para deixar que passassem. Ah, não, murmurou Edith. Saia da enfermaria, Beal. Olhei para ela, confuso. Acredite em mim. Vá. Girei o corpo e segurei a porta antes que se fechasse, disparando para fora da enfermaria. Pude sentir Edith bem atrás de mim. Desta vez você me deu ouvidos, disse ela, surpresa. Senti o cheiro de sangue. Lynn não estava enjoada só de ver outras pessoas. Bem menos constrangedor, pensei. As pessoas não conseguem sentir cheiro de sangue, contestou ela. Eu consigo. É isso que me deixa enjoado. Tem cheiro de ferrugem e sal. Ela me olhou com uma expressão cautelosa. Que foi? Perguntei. Nada. Kyla saiu pela porta, olhou para Edith, para mim e depois para ela de novo. Muito obrigada pela ajuda, Edith, disse ela, com um tom doce demais, uma boa indicação de que Edith estava certa sobre aquela história de ser odiada. Não sei o que o Beal teria feito sem você. Não foi nada, respondeu Edith, com um sorriso divertido. Você parece melhor, disse Kyla para mim com o mesmo tom. Fico feliz. Não tire a mão do bolso, alertei novamente. Não está mais sangrando, disse ela, com a voz voltando ao normal. Você vai voltar à aula? Não, obrigado. Eu teria que dar meia volta e voltar para cá. Acho que sim. Então, você vai nesse fim de semana? À praia? Enquanto falava, ela disparou um olhar sombrio para Edith, que estava encostada no balcão atravancado, imóvel como uma escultura, fitando o vazio. Eu não queria chateá-la ainda mais. Claro, eu disse que iria. Vamos nos reunir na loja dos meus pais. Às 10, os olhos dela dispararam para Edith de novo, e consegui perceber que ela estava com medo de estar deixando escapar muita informação.
Sua linguagem corporal deixava claro que não era um convite aberto. Estarei lá, prometi. A gente se vê no ginásio, então, disse ela, andando insegura para a porta. A gente se vê, respondi. Ela olhou para mim mais uma vez, o rosto redondo fazendo beicinho, e, ao passar pela porta, seus ombros arriaram. A culpa tomou conta de mim de novo. Eu não queria ferir os sentimentos dela, mas parecia acontecer sem parar. Pensei que teria que ficar olhando a expressão decepcionada por toda a aula de educação física. Educação física, murmurei. Posso cuidar disso. Eu não tinha ouvido Edith se aproximar, mas agora ela falava bem do meu lado, o que me fez pular. Sente-se, pareça pálido, instruiu ela, em um sussurro. Não era nenhum desafio, eu era sempre pálido, e minha recente vertigem deixará um leve brilho de suor no meu rosto. Sentei em uma das cadeiras dobráveis que rangiam e encostei a cabeça na parede, com os olhos fechados. Desmaiar era exaustivo. Ouvi Edith falar baixinho no balcão. Senhor Kopp. Eu não tinha ouvido o sujeito voltar para a mesa, mas ele respondeu. Sim. Beal tem educação física no próximo tempo, mas acho que ele não está se sentindo muito bem. Na verdade, eu estava pensando que devia levá-lo para casa. Você pode dispensá-lo da aula? A voz dela era derretida como mel. Eu podia imaginar como os olhos deviam estar intensos. Vai precisar de uma dispensa também, Edith? A voz do Sr. Kopp falhou. Por que eu não conseguia fazer isso com as pessoas? Não, tem o Sr. Goff, disse Edith. Ele não vai se importar. Muito bem, está tudo resolvido. Melhoras, Beal, disse o Sr. Kopp para mim. Assenti levemente, exagerando um pouco na cena. Consegue andar ou quer que eu ajude você novamente? De costas para o recepcionista, a expressão dela tornou-se sarcástica. Vou andando. Levantei-me com cuidado, e ainda estava bem. Ela abriu a porta para mim, seu sorriso educado, mas os olhos debochados. Senti-me idiota ao passar pela porta, para o chuvisco frio e fino que começara a cair. Mas era bom, a primeira vez que eu gostava da umidade constante que caía do céu. Lavava o suor do meu rosto. Obrigado por aquilo, falei enquanto ela me seguia para fora. Quase vale a pena passar mal para faltar à educação física. Disponha, respondeu ela. E olhou para além de mim, para a chuva. Então você vai? No sábado, para a praia? Eu torcia para que ela fosse, mas parecia improvável. Não conseguia imaginá-la pegando carona com o resto do pessoal da escola, ela não pertencia ao mesmo mundo. Mas só o desejo de que ela fosse provocou a primeira onda de entusiasmo que senti pelo passeio. Aonde vocês vão? Ela ainda olhava para a frente, sem expressão, mas a pergunta me deu esperança de ela estar pensando no assunto. Lapuche, a primeira praia. Analisei seu rosto, tentando interpretá-lo. Seus olhos pareceram se estreitar minimamente. Ela olhou para mim e sorriu. Acho que não fui convidada. Eu acabei de convidar. Não vamos, você e eu, antagonizar mais a coitada da MC Kayla esta semana. Não queremos que ela surte. Os olhos dela dançavam, como se estivesse gostando da ideia mais do que devia. Tá, tudo bem, murmurei, preocupado com o modo como ela disse ir você e eu. Gostei mais do que eu devia. Agora, estávamos no estacionamento, então virei para minha picape. Algo pegou meu casaco, puxando-me para trás. Aonde você vai? Perguntou ela, surpresa. A mão segurava meu casaco. Ela não parecia nem ter firmado os pés. Por um segundo, não consegui responder. Ela negava ser uma super-heroína, mas minha mente não conseguia processar de outra forma. Era como se a Supergirl tivesse deixado a capa em casa. Eu me perguntei se devia ficar incomodado por ela ser tão mais forte do que eu, mas eu não ficava inseguro por coisas assim havia muito tempo. Desde que fiquei maior do que os garotos que me intimidavam, eu andava bem satisfeito. Claro, gostaria de ter um pouco mais de coordenação, mas não me incomodava não ser bom em esportes.
Eu não tinha tempo mesmo para isso, e sempre me pareceu uma coisa infantil. Por que ficar tão agitado com um bando de gente correndo atrás de uma bola? Eu era forte o bastante para que as pessoas me deixassem em paz, e isso era tudo que eu queria. E então, aquela garota pequena era mais forte do que eu. Muito. Mas eu estava disposto a apostar que ela era mais forte do que todo mundo que eu conhecia, adolescentes e adultos. Ela acabaria com Schwarzenegger nos dias de ouro. Eu não podia competir com isso, e nem precisava. Ela era especial. Deixe seu like e inscreva-se no canal.